Olá, seja bem-vindo ao episódio 25 da nossa série Despertando com a Esther Jerry Hicks e o livro Peça e Será Atendido, a parte 2, a parte prática, onde está sendo compartilhado 22 processos criativos e práticos para a gente ativar todo o conhecimento, toda a sabedoria de ser, esse fluxo de bem-estar, essa fonte de criação e trazer isso para a nossa vida, para a nossa experiência e a nossa jornada de despertar espiritual. Então, o ensinamento do capítulo de hoje é o processo número 4, é o exercício de realidade virtual, É o exercício de visualização para a gente conseguir não só moldar um pensamento novo, moldar um pensamento direcionado para aquilo que a gente quer, como fundamental é trazer a sensação para o corpo, porque o corpo ele já está ali cheio de memórias passadas, cheio de registros passados. E é a partir disso que muitas vezes a gente está recriando a mesma situação. Então é muito importante não só direcionar o nosso pensamento, que é moldar uma forma nova de pensar, para direcionar para um outro caminho de forma mais consciente, intencional dentro daquilo que você realmente quer, como trazer para o seu corpo a sensação, porque é essa sensação que vai ativar em você o estado vibracional que vai atrair aquilo que você deseja, tá bom? Então, fique atento a esse exercício, que é um exercício muito importante, porque vai trazer a sensação para o corpo e não deixe de colocar em prática no seu dia a dia, tá bom? Use esse processo quando estiver se sentindo bem e quiser praticar uma vibração de permissão. Quando estiver lembrando uma experiência agradável e quiser prolongar e intensificar a sensação de prazer. Quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de realidade virtual lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre o número 1, que é a alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, e o número 8, tédio. Então, se você acompanhou todos os exercícios até aqui, o exercício 1, 2 e 3, a escala, a escala que ele dava era do 1 ao 5. Se você tivesse entre o 1 e o 5, que você praticasse aquela atividade. Aqui ele já aumentou. Ele diz que se você estiver entre o 1 e o 8, esse exercício é indicado para você fazer. E lembrando, que vai dizer aqui, se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20, que é o capítulo que ensina e compartilha as 22 categorias da escala de orientação emocional, para poder você conseguir perceber em que lugar que você está dessa escala e quantos degraus você precisa ir galgando para poder melhorar esse ponto de vibração em você. Tá bom? E lembrando, para quem está na comunidade exclusiva do WhatsApp, que você encontra o link aqui na descrição do vídeo, eu estou compartilhando um PDF com essas categorias para poder você visualizar com mais facilidade, tá bom? Continuando. Lembre-se de que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você consegue aquilo em que pensa, queira ou não. Porque quando concentra sua atenção em alguma coisa e se sintoniza com ela de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá, de alguma forma, começar a surgir em sua experiência de vida. Pelo processo da realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na mente e oferece uma vibração que combina com a cena que ativou. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte de sua oferta vibrátil em resposta às coisas, pessoas e condições que observam. Assim, a vida continua a se desdobrar da mesma forma, sem nenhuma melhora significativa no dia a dia, porque a oferta de pensamento permanece a mesma. Ou seja, você só está reagindo e ofertando o mesmo pensamento porque você está só ali sendo estimulado para aquilo que já está na sua experiência. Ou seja, você não cria para um novo, não direciona para uma coisa nova. E a realidade virtual vai justamente te ajudar a direcionar esse pensamento para uma outra coisa. Mas o processo de realidade virtual muda isso, fazendo sua vibração se movimentar muito além do ponto em que você se encontra atualmente. Como o universo responde à sua vibração e não ao que você está vivendo agora, coisas incríveis e inéditas podem começar a fluir na sua experiência. Vamos lembrar os 3 passos. 1 é pedir. É fácil, você faz isso o tempo todo. 2 é atender o que é
Atender o que é pedido não é o seu trabalho, é a energia essencial que faz isso, ou seja, quem atende o seu pedido é o universo, não é você. E número 3, permitir, abrir-se para receber o que pediu. Então, está no estado de permissão, no estado de abertura para receber essa vida, receber essa criação que você mesmo intencionou. A nossa maior dificuldade, que é, como já foi ensinada ao decorrer da leitura, é que as nossas resistências, o nosso sistema de crença, o nosso sistema de pensamento, nele é incutido muitas crenças que resistem muitas vezes às coisas novas que a gente quer criar. Então, é o único empecilho aí, normalmente, da gente realmente estar criando aquilo que deseja. É importante perceber que os passos 1 e 3 são diferentes. Você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. Para isso precisa alinhar-se. Como já vimos antes, o sinal de alinhamento é dado por suas emoções. Por isso que essa escala de orientação emocional é tão importante, porque ela vai te indicar ali o seu estado de abertura, o seu estado de permissão, o quanto você está fechado e o quanto você está aberto. Como já vimos antes, o sinal de alinhamento é dado por suas emoções. Quando você se sente cansado, frustrado, raivoso ou ferido, está fora do alinhamento, ou seja, você está fechado. Desculpa. Com a participação do nosso doguinho do vizinho, sempre no nosso canal, vamos continuar a nossa leitura. Não se culpe, nem se acuse quando se surpreender com esse pensamento negativo. Você pode usar o processo da escalada da contemplação, que pode ser praticado em qualquer lugar, mas o processo da realidade virtual vai ajudá-lo da seguinte maneira. Você vai se acostumar a reconhecer rapidamente um pensamento de resistência, para então sair dele com facilidade. Deixando o estado de resistência, a lei da atração vai responder a você de maneira positiva. Próximo ponto. Abraham, fale-nos sobre o processo da realidade virtual. No processo da realidade virtual, você vai agir como um diretor de cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, deve decidir onde esta cena acontece. Escolha uma locação que o faça sentir-se bem. Pode ser um lugar que visitou, que viu em um filme, de que ouviu falar ou que imaginou. O ambiente é aberto ou fechado? De manhã, de tarde ou de noite? Como está o tempo e a temperatura? Como você está vestido? Quem está com você? Escolha apenas coisas que o agradem, inclusive a pessoa com quem se encontra, caso decida estar acompanhado. Qual o seu estado de espírito? Você está rindo e conversando? Ou está quieto apenas contemplando? Estabelecido o cenário, pode imaginar os diálogos. O objetivo deste processo da realidade virtual é fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na realidade virtual, você pode fazer exatamente como quer. Não use esse processo para tentar melhorar uma situação existente, porque na tentativa de consertar alguma coisa, você trará a vibração existente para a sua realidade virtual. Ao fazer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. O próximo ponto é: o fundamental é sentir-se bem. Só há uma razão para o bem-estar não inundar em detalhes a sua experiência, respondendo ao seu desejo. É você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa. O exercício de realidade virtual vai treiná-lo a sentir-se bem a maior parte do tempo. Como acontece com os músculos, quanto mais praticar, maior o efeito. Incentivamos você a jogar quando estiver dirigindo, parado numa fila, deitado na cama ou no momento de calma, criando situações que lhe deem prazer. Você ativa uma vibração que realmente lhe fará bem. E com isso, a lei da atração vai combinar com essa vibração. Não há nada mais importante do que você se sentir bem. E nada melhor do que criar imagens para isso. Temos amigos que se sentem tão bem com a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem absoluto controle sobre tudo. E o próximo ponto é: todo pensamento que o faz se sentir mal é negativo. Os médicos podem ter diagnosticado ontem um grave problema de saúde.
E hoje você pode estar dirigindo por uma linda estrada em direção ao melhor dos programas. Na sua fantasia não há vestígios de doença em seu corpo. Se pudesse manter com essa vibração por mais tempo do que mantém a consciência da doença, esta não poderá permanecer no seu corpo. Só está ali porque, de alguma forma, inconscientemente, você escolheu pensamentos cuja vibração combina com a essência dessa doença. Todo pensamento que você escolhe e que tenha uma vibração que sintoniza com a doença faz você se sentir mal. Você sente raiva, frustração, ressentimento, culpa ou medo. Esses pensamentos não lhe fazem bem e você sabe disso, pois se sente mal quando os tem. Assim, como dói tocar num fogão muito quente, dói ter pensamentos negativos. Algo que você viveu há muito tempo e que não está ativo em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas em que você não está pensando agora, não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração. Não mesmo. Por isso, você não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Às vezes, no convívio com as pessoas, você ouve, vê ou cheira algo que dispara uma vibração dentro de você, que o faz se sentir mal quando é ativada. Quando isso acontecer, diga: meu sistema de orientação está funcionando. Alguma coisa negativa foi ativada em mim e não me faz bem. Porque, ao ser ativada, essa vibração provocou uma resistência que está rejeitando o bem-estar que eu sentiria se ela estivesse ausente. Essa é a hora de escolher um pensamento que o faça se sentir melhor. Se você vem praticando a realidade virtual, será fácil chegar a esse tipo de pensamento. Se não praticou, quando estiver tomado por um pensamento negativo, não terá nenhum lugar positivo para ir. Terá de esperar o pensamento se extinguir e começar imediatamente a praticar. Outro exemplo do processo da realidade virtual. Quanto mais praticar o processo da realidade virtual, mais você estará praticando a vibração de não resistência. Quanto mais praticar a vibração de não resistência, melhor vai se sentir. Então, naturalmente, as coisas que desejar começarão a fluir facilmente na sua experiência. Se puder, neste momento exato, feche o livro e imagine uma situação ideal com os detalhes mais agradáveis possíveis. Então, visualiza aí. Pausa o vídeo e visualiza. Visualizou? Então, bora lá. O lugar, a estação do ano, a temperatura, a roupa que está usando, o vento leve que acaricia sua pele, o perfume no ar, a sensação de prazer e vitalidade no seu corpo, a beleza da paisagem e dos sons. Escolha uma pessoa especialmente querida para estar ao seu lado. Veja-a sorrir, abrace-a, caminhe de mãos dadas com ela. Conversem sobre seus planos e sonhos. Fique o tempo que desejar. Preocupar-se ou emocionar-se, suas visualizações estão sintonizadas. Alguém nos diz: Abraham, para mim é difícil visualizar. Quando penso em ir para a realidade virtual, ela é apenas um espaço vazio. Eu não sei fazer isso. Nós respondemos: você consegue lembrar de fatos que aconteceram? Se consegue, pode criar a realidade virtual, porque o passado não está aqui agora. Ao se lembrar dele, você o recria a partir de alguma coisa. Se a gente tiver uma atenção bem atenta, assim, se a gente estiver bem presente, a gente percebe que o tempo todo a gente está criando uma realidade virtual na nossa mente, porque a gente está o tempo todo imaginando suposições, questões, mas normalmente, como a gente está inconsciente, de forma negativa. E só esse exercício acaba nos direcionando a criar de uma forma positiva. Não há, portanto, diferença entre visualização e realidade virtual. É a criação de uma imagem com a intenção específica de lhe dar prazer. Experimente. Praticando a realidade virtual e estimulando sua imaginação, você vai descobrir que o processo é uma maneira agradável de passar o tempo. Vai, sobretudo, perceber que a sua vibração, numa infinidade de assuntos, está mudando. E sua experiência de vida começará a refletir essas melhoras sensacionais. Porque a maioria da resistência em visualizar, muitas vezes, não está nem em visualizar. É não se ver naquele lugar que você deseja. Então, é difícil se imaginar conquistando algo, estando numa outra postura, vivenciando outra experiência. Então, é essa resistência que muitas vezes, desse estado de não permissão, que a gente não consegue visualizar. Mas, na verdade, a gente está imaginando e visualizando a maior parte do tempo e do nosso dia, tá bom? Então vamos para o nosso resumo e finalizar a nossa semana e o nosso estudo de hoje.
Episódio 25, processo número 4, a realidade virtual. Este processo é ideal para quando você já está se sentindo bem e deseja praticar permissão, prolongar sensações agradáveis ou utilizar o tempo livre de forma prazerosa. É mais eficaz quando seu estado emocional está entre os níveis 1 e 8 da escala de orientação emocional. A realidade virtual consiste em criar intencionalmente uma cena mental positiva e vivê-la com a imaginação, como se fosse um diretor de cinema montando o cenário ideal. Escolha um local que o faça sentir-se bem, real, imaginado ou inspirado em algo que viu, e componha mentalmente detalhes agradáveis da situação. O objetivo não é corrigir uma realidade indesejada, mas ativar uma nova vibração compatível com o que deseja atrair. Ao imaginar cenas positivas, você passa a emitir uma frequência diferente, permitindo que experiências inéditas e desejadas comecem a se manifestar. Por isso, evite usar esse processo para tentar consertar o que já existe. Isso apenas reativa a vibração atual, reduzindo a eficácia da técnica. A maioria das pessoas emite vibrações baseadas no que observa, o que mantém a realidade atual inalterada. Mas a realidade virtual permite escapar desse ciclo, escolhendo pensamentos que atraem novas experiências. Com a prática, você aprende a reconhecer e sair rapidamente de pensamentos de resistência. Ao fazer isso, a lei da atração começa a responder de forma mais favorável, trazendo mais bem-estar. Mesmo quem acha difícil visualizar, pode usar esse processo. Se você consegue lembrar de eventos passados, pode criar uma realidade virtual, pois ao lembrar, você está reativando uma cena mental, algo essencialmente igual ao que o processo propõe. Ao estimular sua imaginação com esse exercício agradável, sua vibração começa a mudar em diversos aspectos da vida. E com o tempo, sua realidade externa refletirá essas novas vibrações por meio de melhoras reais e tangíveis. Então, eu peço desculpa pelo incômodo e a interrupção do latido ao fundo do nosso vídeo, mas tá feito, tá entregue mais um episódio, mais uma atividade para a gente colocar em prática. Não deixa de entrar lá no canal para você receber não só a escala de orientação emocional, para a gente colocar juntos em prática também cada atividade. Eu vou esperar passar 1 ou 2 semanas de atividade, quando a gente tiver com bastante exercício já aí proposto, entregue, a gente vai se reunir uma sala online para poder colocar em prática, e principalmente os processos que a gente pode visualizar como esse da realidade virtual, tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento e o meu pedido de troca com carinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bem? Então, eu te vejo no próximo episódio.